Lilian, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua participação aqui no Pod Spa. Você hoje, acho que é a maior referência de massagem de spa que a gente tem no Brasil, né? O seu trabalho é muito sério, que é muito bacana. E, enfim, muito obrigada por estar aqui, viu? Eu que agradeço o convite, Aline. É sempre legal falar um pouquinho sobre o universo da massagem e ainda mais sobre esse universo da massagem de spa, com toque de spa, que eu acredito que é um diferencial que as profissionais podem ter, mesmo que não sejam proprietárias ou donas de um espaço físico enorme, né? Então, eu acho que a minha contribuição nas redes sociais é de democratizar um pouco esse conceito e de mostrar para as profissionais que é possível elas levarem esse toque, mesmo atendendo num espaço em casa, mesmo levando o atendimento de massagem em domicílio. Por que não a gente elevar o nível da massagem no Brasil para que todas possam ter esse estilo que traz mais conforto para o cliente, né? Mais qualidade? Maravilha. Me diz uma coisa, quando é que você descobriu que você podia trabalhar com esse ensinamento desse toque de spa? Porque, assim como eu, nossa estrada na massagem é muito antiga, a gente já trabalhou fazendo massagem. Mas quando foi a virada de chave para você? Quando foi a virada de chave em relação a toque de spa, a Isso. massagens de Que você. spa. É. Eu comecei na área muito de coração aberto, assim, no sentido de não ficar, eu não escolhi a minha profissão, né? O que eu quero dizer é que eu não escolhi trabalhar com massagem visando retorno financeiro ou ganho financeiro, né? Então, lá desde nova, decidi fazer naturologia, que é a minha graduação principal, e dentro da naturologia trabalhar com massagem, porque eu tinha esse intuito de ajudar as pessoas. E a massagem me pegou muito forte, porque eu via resultado assim muito imediato, né? Do cliente chegar de um jeito e com alguns minutos ali de atendimento ele sair de outra forma. Então, acho que isso que foi mais forte para mim. E aí, nessa minha vivência, Aline, lá no comecinho, eu comecei a perceber que faltava alguma coisa, sabe? Mesmo tendo aprendido massagens, técnicas muito legais, assim, sempre, não sei, me faltava algo. E aí, quando eu entrei numa clínica de massagem, que era mais especializada em uma técnica só, eu comecei a perceber outros lugares que tinham mais essa vivência de oferecer algo mais completo, que eram os espaços que estavam nascendo aqui, né? Estavam se popularizando em São Paulo. Então eu voltei muito meus olhos para esse mercado, que era uma coisa que também estava crescendo, por esse encantamento, assim, né? De você, num mesmo lugar, ter diversas possibilidades e você trabalhar, até mesmo integrando técnicas, assim. Então, foi quando me despertou a atenção para essa área. Ah, bem legal. E aí, durante muito tempo, você trabalhou em spas 5 estrelas, né? Spas com esse toque de spa, de toque de spa. E aí, como foi que você veio parar nessa parte do mundo virtual de ensinar essas técnicas? Eu passei por spas muito como terapeuta. A minha vivência profissional, por muitos anos, foi atuando mesmo, fazendo massagem, né? Como terapeuta, tendo, o treinamento de técnicas variadas e estando ali na linha de frente mesmo. E aí, depois de 15 anos de atuação, né, como uma terapeuta ali de spa, eu tive a oportunidade de coordenar uma equipe. Então, era um spa que eu não trabalhava, né? Eu vi ali numa vaga de emprego, me chamou a atenção que eles precisavam ali de uma massoterapeuta coordenadora. E eu falei, poxa, acho que depois de tantos anos aqui na linha de frente atuando, eu acho que eu tenho um pouco de conhecimento a passar. E essa rede de spa foi muito bacana porque entendeu o meu lado, né? Que eu tinha essa vivência de anos, mas me deram um voto de confiança porque eu, de fato, nunca havia treinado ou ensinado alguém. Então, ter tido essa oportunidade, né, de treinar equipe, passar as técnicas no presencial, nessa rede de spa, foi para mim, assim, uma escola
e aonde abriu muito a minha visão em relação a passar conhecimento. E eu sempre pensava, né? Falava, poxa, é tão legal, estou gostando tanto. Vejo que os terapeutas se beneficiam muito, né, com as técnicas que são passadas, mas eu ficava bem limitada. Eu ensinava somente os terapeutas daquela rede de spa, que, né, quando eu saí na época tinham 5 unidades. Então eu ficava ali mais ou menos em torno de 50 massoterapeutas, terapeutas em treinamento. E eu sempre pensava, falava, nossa, como é que alguém fora daqui de São Paulo, numa cidade menor, ou numa cidade ali mais afastada, em outros estados, que não tem as facilidades que a gente tem aqui em São Paulo, né? Então eu tinha que qualquer tipo de escola de técnica de massagem, a gente consegue, aqui em São Paulo a gente consegue muito fácil, presencialmente. Nos spas, você geralmente tem essa vivência de alguém passar o treinamento. E aí eu pensava em pessoas fora, falava, como é que as pessoas aprendem massagem? A maioria das vezes tem que comprar passagem e vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, onde você está, né, Aline? Então, se concentra nos grandes centros. E aí que me veio essa vontade de compartilhar conhecimento em rede social, de uma forma gratuita e também através de cursos pagos, para que mais pessoas tivessem acesso às informações que às vezes ficam limitadas a grandes centros ou dentro de spas mesmo, né? Então, a partir desse treinamento presencial, que eu tive esse estalo para disseminar conteúdo em rede social. Você acha que é o seu novo propósito da vida? É essa docência do toque de spa? Olha, Aline, posso te garantir que sim. Eu, por muitos anos, o meu propósito era de ajudar as pessoas através das minhas mãos nos atendimentos de massagem que eu fazia. Mas eu me sentia limitada, né? Então, uma pessoa só tem uma agenda limitada, né? Eu consigo atender ali 6, 7 pessoas no dia e não consigo atender todo mundo de várias cidades. E aí, quando eu passei para essa área de disseminar conhecimento, formar mais pessoas com a visão que eu tinha sobre massagem, e dessas pessoas estarem ali em cada cidade, em estados diferentes do meu, mas fazendo algo muito similar ao que eu acredito, eu passei a enxergar isso como um novo propósito, de falar realmente aqui eu estou muito realizada, sabe? De ver alunas transformando suas vidas através da massagem e transformando a vida das pessoas que elas atendem. Então, para mim, hoje, assim, eu digo que essa parte de conhecimento, né, de você treinar, de você ensinar, é algo que me move muito, de verdade. Né? Chega a ser emocionante ouvir o seu depoimento, que assim, dá para ver que realmente você está feliz e que você faz isso por amor mesmo. Muito legal. E aí, já que agora você é global, né? A gente não já saiu de São Paulo, já saiu do Brasil, agora você está no mundo. Como é que você, assim, até para a gente falar, mas como é que você vê esse mercado de bem-estar, de spa, em nível, claro, né? Acho que primeiro Brasil, mas depois mundial. Olha, eu acho, não porque eu ensine técnicas e que eu queira que as pessoas façam meu curso, longe disso, mas eu enxergo como um mercado muito promissor, principalmente após a pandemia. Então, eu acho que o mundo em 2020, sabe, quando hoje eu olho para trás e falo, nossa, é até, às vezes parece pecado, assim, né, de falar, nossa, o mundo estava precisando um pouco da pausa, a gente estava muito acelerado, as coisas estavam acontecendo muito, as coisas eram engolidas, né, tudo era para ontem, tudo era, então, essa pausa que a pandemia nos deu, acho que foi importante até para a gente rever, assim, sabe, os nossos valores enquanto pessoas, e eu acho que a massagem, acho não, tenho certeza, assim, a massagem ela veio para ficar. Ela já existia antes da pandemia, ela é milenar, não é? Tá ali, tá aqui na humanidade há mais de 1000 anos, mas é muito antiga, é uma ciência muito antiga. Mas eu acho que esse ritmo pós-pandemia, assim, está ditando um novo mercado, né? Que a população no geral está envelhecendo.
as pessoas precisam de cuidados mais naturais, porque não tem como você levar uma vida, né? A população envelhecendo ali a 80, 90 anos, somente à base de remédios alopáticos. Então, a gente precisa entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde para que a gente envelheça bem, ter melhor qualidade de vida, se autoconhecer, trabalhar as nossas questões emocionais, trabalhar as questões físicas, e isso a massagem faz muito bem. Então, eu enxergo que quem está vindo trabalhar com massagem hoje tem um campo assim super promissor, tanto no Brasil quanto no mundo, como você comentou, né? Então, tanto a nível de melhora de qualidade de vida mesmo, do idoso, da pessoa que está envelhecendo, de toda a população, né? Até mesmo quando a gente parte ali de locais que oferecem massagens, destinos, hoje a gente vê muito destino spa, né, Aline? Que você vai ali no hotel que oferece experiência de spa. Então, as pessoas estão envelhecendo, muitas estão envelhecendo bem financeiramente, né? Chega ali uma faixa de idade ali dos 60 anos que estão se aposentando e que tenham ainda uma longa vida pela frente, porque a expectativa de vida está indo para 80, 90 anos. E eu vejo muito esse movimento mundial também de destinos spas, assim, né? De destinos que oferecem essa experiência, que trazem a massagem como um atrativo. Então, é um mercado bem animador. Eu ainda vou além. Eu acho que a pandemia também trouxe a importância da gente ter o nosso autocuidado. Então, assim, as pessoas estão vendo que a população está envelhecendo, que a nossa expectativa de vida é muito maior, mas que tem que cuidar aqui, porque senão a velhice não vai ser uma velhice saudável, né? Então, eu acho que está todo mundo entendendo desde cedo, né? Acho que foi legal essa pausa, né? Da gente, opa, se a gente não cuidar agora, lá para frente a gente não sabe como é que vai ser, então vamos cuidar, né? E aí, para a área da massagem, o que eu acho que foi legal, é que o nosso público antigamente era um público não sênior, né? Mas era ali faixa de 40, 50 anos. E hoje em dia já desceu, já está na casa dos 30. Assim, eu recebo nos hotéis muita gente na casa dos 30. Não é meu público maior, mas assim, deixou o público mais jovem, né? Se a gente for fazer uma média, que antes era de 60 anos, agora deve estar ali na faixa de 45, porque veio muita gente de 30 anos para começar a fazer massagem. Não sei se Eu as acho suas que a alunas gente reportam isso, mas eu acho que o público de spa, que era mais velho, já está sendo mais novo, porque eles já identificaram a necessidade do autocuidado e já entenderam como é importante para a vida toda, para o contexto da vida social, vida do trabalho, tudo, eles terem o momento deles, né? eu acho que a gente elevou a consciência da população no geral, e antes a massagem era vista, não sei se você concorda, né, Lino, mas acho que sim. Antes a massagem era vista muito já como um tratamento, sabe? Quando a pessoa já estava com dor da hérnia de disco. Tentei os remédios, vamos ver se essa massagem aqui me ajuda alguma coisa. E hoje não, as pessoas entenderam que a massagem pode ser, né, um cuidado antes de se chegar a uma doença, né? E esse também é muito a visão dos spas, de você proporcionar experiências, um momento de autocuidado, um momento de prazer, de sensação de bem-estar, e não só visando massagem como, ó, vou aqui para curar a minha hérnia de disco. Por que não fazer a massagem antes como uma prevenção, como um autocuidado? Então a gente está elevando o nível de consciência da população. E isso é muito bom, porque a gente tem mais pessoas fazendo massagem, buscando por esse serviço, querendo profissionais de excelência Capacitados. para receber a massagem. Então, isso fica como um alerta também para as profissionais. O mercado é promissor? Sim. É um mercado grande, tá? As pessoas estão querendo massagem? Estão, mas agora eu vejo que os bons serão peneirados ali dos medianos. Então, como é importante a gente sempre se manter atualizada em relação a estudos, a conhecimento, a técnica, ao que você vai oferecer. Isso é muito importante. Vou falar pela experiência que eu tenho, né?
o maior número de spas que eu tenho é dentro de hotéis. E aí a gente finalmente acabou oficialmente a pandemia, mas eu vivi 3 anos praticamente, vou botar 2 anos dentro de pandemia. Então, até para a gente falar quem está vindo, o mercado está super promissor, mas efetivamente, eu acho que desde novembro do ano passado, dezembro, que teve muita gente que fez essa chave, essa virada de entender que massagem pode ser prevenção, encaixar uma massagem na rotina diária me faz bem, e aí talvez eu tome menos remédio, talvez eu sinta menos dor, talvez eu tudo isso. Então, muita gente entendeu que a massagem pode ser o antes da doença, né? Pode ser a prevenção, mas realmente o nível de exigência subiu. Sim, a gente, né, eu costumo brincar que o sarrafo agora está lá em cima, que não tem mais a desculpa da pandemia. Os clientes não aceitam mais. Ah, mas é que a gente está em pandemia. Não, já tem um tempo que a gente não está mais. Então, é muito importante, porque quem gosta de massagem está procurando cada vez mais profissionais capacitados, profissionais atualizados com o que está acontecendo no mundo, com o que está sendo oferecido, né? Eu brinco que não dá mais para a gente atender como atendia com lençol de papel, né? Não cobrir o cliente adequadamente, não mostrar um ambiente limpo, né? Porque antigamente eu lembro, eu de pequena, minha mãe tinha um massagista lá perto de casa, né? Que a gente falava um massagista, e aí você entrava, era uma pirosquinha assim de papel que troca e tal, não sei o quê. Não existe mais isso. Não... Claro, deve existir, mas vai ser um caminho mais difícil para você ter a sua independência financeira se você mantiver um espaço desse. Entendeu? Quando você se adequa ao que está no mundo, assim, né, que está mais atualizado, o caminho é muito mais fácil. Mas realmente a gente tem que sempre falar, acho que a maior quem está entrando no mercado precisa saber, né? O sarrafo está lá em cima, gente. Não dá mais para ser só aquela, eu só faço essa massagem assim, não, mas não. Enfim, Não dá mais. não dá mais. Acho que é para qualquer área, né, Aline? Graças a Deus, as coisas vão evoluindo, vão tomando forma, vão se especializando, né? Então, da forma que eu aprendi massagem 20 anos atrás, se eu continuasse fazendo do jeito que me foi ensinado nos cursos de 20 anos atrás, não estaria podendo nem ensinar outras pessoas, né, nesse universo. As coisas vão mudando e por isso que a gente precisa sempre estar atenta ao movimento ali do mercado, questão de cursos, a própria forma de atendimento do cliente e tudo mais, né? Eu acho que por isso que os spas conquistam as pessoas, tanto esses locais ou quem tem toque de spa no atendimento. É o que você comentou, não tem como a gente ser uma terapeuta de uma técnica só. E isso os spas fazem muito bem. Acho que o grande sucesso dos spas é justamente esse, de um local conseguir oferecer algumas técnicas e não somente uma, né? Porque a gente tem pessoas diferentes, personalidades diferentes. A mesma massagem que pode te agradar muito, talvez não seja a que mais me agrada, né? Então, a gente, enquanto profissional, trabalhando nesses locais ou oferecendo para as pessoas, já diretamente, a gente precisa entender que precisa ter ali, sempre buscar conhecimento, né? Então, começou aprendendo uma técnica, ótimo, começa atendendo aquela técnica, mas não se limite a ela, né? Como é que você pode oferecer talvez uma experiência antes, ou agregar, ou integrar outra técnica, outra terapia natural, como o caso da aromaterapia, terapia com águas. Então, tudo isso a gente vai melhorando a nossa forma de atendimento e mantendo a gente ali sempre no topo mesmo, né? Da gente não decair em termos de qualidade de atendimento. Isso é importante. E assim, apesar, eu brinco, eu falo que assim, todo mundo, mas é a Lilian. Eu falei, gente, é a Lilian. E quando me perguntam de curso, né, eu já falei isso numa live, eu falo, é o da Lilian. Porque tem muita coisa no mercado, e aí, né, quando eu estava entrando nesse mundo que não é a minha área, mas eu estava entendendo um pouco mais para passar conhecimento, e aí você vai comprando os cursos e fala, cara, ela é boa, vai, porque vale a pena, vai te ensinar e tal, porque tem coisas que tem alguns cursos de mercado que falam não vale o investimento, né?
Você já deve ter ouvido falar muito isso, mas enfim, é verdade. E aí, o que eu tenho, e a minha, que eu defendo muito aqui do meu lado, é muito em termos de tem que ir atrás de técnica? Tem que incrementar? Tem que oferecer uma experiência a mais para o cliente, para você ser diferenciada dentro da sua cidade, ser referência? Tem. Mas uma coisa que eu prego muito, assim como você prega da democratização, eu prego muito da consciência financeira, né? Porque eu acho que às vezes a rede social é maravilhosa, ela é uma ferramenta para a gente incrível, mas a Uhum. gente não. É muito difícil você ter noção do que você é, né? E não ficar se comparando. E aí, o que eu sempre tento defender é assim, faz, mas vê se cabe no seu custo, vê o que cabe no seu custo, para não enfiar os pés pelas mãos, né? Sim. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho da experiência que você tem com as suas alunas, porque eu e você, a gente vive numa realidade diferente, porque a gente vive em mais capitais, né? E quando a gente vai para o interior, o custo é diferente, o valor que pode cobrar para massagem é diferente. Então, como é que, dentro desse mercado que a gente quer fortalecer o nível lá em cima, como é que a gente pode também ensinar a parte de gestão financeira, de cuidado, vai até onde você pode ir, até onde você não pode, enfim, por aí. O que eu costumo comentar com as minhas alunas é que elas se planejem em relação às finanças. Então, às vezes, muitas chegam ansiosas, querendo fazer o curso e já abrir um local para atendimento, sem ter cliente, sem nada, assim, até sem o curso, sem ter assistido o curso, sem ter feito a técnica. Então, o que eu comento é, vai com calma, se planeja, mesmo que de repente você esteja num trabalho CLT hoje, você esteja até numa outra área, eu recebo muitas alunas assim, que estão infelizes em outras áreas, que querem dar um recomeço, mas eu falo, calma, pisa um pé de cada vez, né? Então, por que não atender, começar a treinar as técnicas, praticar, atender as pessoas em horários que você tem disponível, livres, horários livres que você tem disponível, né? Para depois você dar um outro passo de sair do seu emprego CLT, abrir um local ou montar um na sua própria casa, mas para isso precisa ter um pouquinho de planejamento, porque é o que você comentou. Rede social às vezes dá muita euforia nas pessoas, né? De achar que as coisas são fáceis no sentido de que você comprou o curso, semana que vem você está com a agenda lotada, né? Por mais que a gente queira que isso aconteça, na prática não Não é é isso assim. que a gente vê na maioria das vezes. Então, planejar, respirar fundo é importante, né? E ter esse passo no chão. Em relação a valores, né, o financeiro mesmo ali em relação a custos, por isso que eu não gosto muito de obrigar a aluna a falar, olha, a minha técnica, massagem de spa que você vê no curso, você tem que cobrar tal valor. Como às vezes a gente vê em alguns cursos de massagem. Oh, não, essa técnica você tem que cobrar tal, X, porque são realidades muito diferentes, você comentou, né? Então, tem alunas que atendem em São Paulo capital, outras cidades de interior de São Paulo, outras estão no interior do Nordeste. Já tive uma aluna que morava em Borba, que era 3 horas de barco de Manaus. Então, são realidades muito diferentes, né? E o que eu falo para elas, como é um serviço, não é algo que você compra aqui, né? Uma caneta que você comprou R$ 1 e você vai vender por 2, o serviço ele é diferente, a prestação e a precificação do serviço é diferente. Olhe um pouco na sua região, o quanto as pessoas já estão dispostas a pagar pela massagem. Mas também observe o estilo de massagem que é oferecido na sua região por aquele valor, né? E aí entenda também que o que você está aprendendo, toque de spa, é algo já um pouquinho num patamar acima. É claro que aí não dá para você, de repente, cobrar o dobro, mas uma sugestão que eu sempre deixo para elas é: faça uma pesquisa ali na sua região, sem querer entender a região que a Lilian atendeu e que mora, né? Faça uma pesquisa ali na sua região, do valor que as pessoas estão dispostas, já estão acostumadas a pagar, mas também entenda o estilo de serviço que é oferecido. E aí chegue ali
num valor um pouco acima, claro, trazendo todos os incrementos do toque de spa, de integrar a aromaterapia no atendimento, ou o tratamento com a água do escalda-pés, né? Então, são pequenos toques e ajustes que a gente vai dando para que a aluna não meta o pé pelas mãos, né? Porque vender curso e falar, olha, vai que semana que vem você tá, seria até irresponsável da minha parte, né? Então, elas precisam se planejar e dar um passo de cada vez. E aí eu te pergunto, dentro dessa parte de, né, para a gente trocar mesmo, qual foi uma grande dificuldade que você enfrentou dentro dessa área da massoterapia, das terapias de spa? Aline, quando eu comecei com as terapias de spa, eu não comecei empreendendo, né? Eu comecei como terapeuta de clínicas de spa. Então, assim, pensando nessa minha vivência, né, que eu não comecei empreendendo com as minhas próprias mãos, as minhas dificuldades eram como terapeuta contratada. Então, eu não sei se é um pouco disso que você gostaria que eu abordasse, assim, né? Mas a minha dificuldade era essa, de ter um local que me pagasse, por exemplo, um comissionamento que era justo pelo meu serviço, né? Eu entendo que os locais também têm ali, hoje que eu vejo os dois lados, eu vejo que o espaço também tem um custo fixo muito alto, né? Mas a minha dificuldade era essa, de encontrar um lugar que me valorizasse como profissional, que entendesse que de repente eu precisava ali ter uma liberdade de horários ou de agenda, ser um pouquinho mais flexível, de repente, em relação a dias e horários trabalhados, a porcentagem de comissão que ficava para cada lado, né, da prestação de serviço. Então, a minha dificuldade quando eu entrei era essa, assim. Agora, E no quando eu empreendedorismo? passei. Oi? E quando agora que você começou a empreender, uma dificuldade? Uma dificuldade? Olha, para mim, sempre foi equilibrar a questão pessoal e profissional, sabe? Então, para mim, enquanto empreendedora, acho que para todas que vêm nessa parte de querer empreender com a massagem, é de fato a gente conseguir conciliar muito vida pessoal com vida profissional, né? Fazer o profissional acontecer sem deixar a vida pessoal desandar. Então, essa para mim é o maior equilíbrio de pratos assim, e que eu sempre tenho que ter atenção máxima a isso mesmo. E como está com a maternidade dupla agora? Mudou, piorou ou não? Gente, segundo filho é tudo igual. A segunda, agora eu sou mãe da Vi, de 7 anos, e do Lucas, que tem 6 meses atualmente. Eu digo que a maternidade do Lucas, né, do meu bebê, foi muito mais leve do que a primeira vez que eu fui mãe. Primeira vez, que horror, né? Eu via tudo cinza, eu realmente acho que eu passei ali por enfim, não sei se chegou a ser uma depressão pós-parto, mas foi muito pesada, assim, eu me cobrava muito, não aceitava ajuda, sabe? E agora com o Lucas foi muito mais tranquilo, mas é desafiador porque você já sabe tudo que acontece na maternidade, né? Os passos de desenvolvimento. Eu não me desespero mais porque eu sei, é uma fase, vai passar, ele não vai acordar a noite inteira, uma hora ele vai estabelecer as rotinas. Mas aí você já tem a exigência do primeiro filho também te demandando. Então, a maternidade do segundo filho foi mais leve, mas tem ali também o dar atenção para duas crianças de idades completamente diferentes. Então, é muito. É desafiador sempre, né? Mas eu estou gostando bastante assim, não deixaria de ter filhos por ficar pensando mentalmente, oi, né, de como vai atrapalhar ou não os meus negócios, a minha carreira ou a minha parte profissional. Então, para mim, é uma parte importante, né, o pessoal. Então, vamos ter filhos, vamos cuidar e a gente dá um jeito de equilibrar os pratos aí. Porque
porque você foi, assim, um exemplo mesmo, porque acho que o Lucas veio, acho que no seu auge da internet, né? Você estava uma turma atrás da outra. O Lucas é um pouco filho de todo mundo da massagem de spa. Porque a gente te viu grávida, você teve o Lucas, ele volta e me aparece nos stories, e fala, o Lucas é de todo mundo. É um E é pouquinho, legal. mas eu acho que isso é legal também, né? A gente expor um pouco a nossa vida pessoal, né? Porque eu poderia totalmente nem mostrar, nem falar de talvez de dificuldades que a gente passa, é o filho que fica doente e a gente tem que fazer aula ao vivo, coisas que a gente vai. Mas eu acho que para mim é importante também mostrar isso, sabe? Porque a maior parte das minhas alunas são mulheres, 99,5% são alunas mulheres. Eu vejo que muitas querem casar, ou muitas já são casadas, mas querem ter filhos. Muitas vêm para a massagem como essa possibilidade de ter um equilíbrio melhor de profissão e vida pessoal. Então, é por elas que eu me disponho a mostrar um pouquinho esse lado, de falar, vai, meninas, é possível. Ah, Lilia, mas você mostra o Lucas porque agora você vende curso de massagem e aí você teve o bebê. Tudo bem, mas eu tive o Davi. Davi tem 7 anos. 7 anos atrás estava eu como terapeuta, ainda nem era a coordenadora de spa. Ele pegou um pouco essa essa transição, né? Quando ele nasceu, eu ainda atuava como terapeuta, spa, atendendo. Ele pequenininho eu fui coordenar, então não porque o Lucas agora, né? Eu estou numa outra realidade, mas eu tive o Davi numa realidade como as minhas alunas têm, e é possível, né? E eu acho que a massagem traz essa liberdade para as mulheres, e eu de verdade eu acho que é uma das grandes vantagens, assim, para a mulher trabalhar nessa área, sabe? De ter essa liberdade de poder equilibrar melhor os papéis. Né, realmente de ser dona da sua agenda, né? Hoje eu estou disponível, amanhã eu sou do meu filho. E aí foi legal que a gente falou bastante da vida profissional, falamos agora de maternidade, e eu quero saber aonde fica a Lilian mulher. Você consegue encaixar nessa rotina? Você tem o seu momento de autocuidado, o seu momento de lazer, sem ser mãe, sem ser professora, é, influencer da internet? Olha, Aline, eu nem tenho tanto essa aspiração assim de, ai, quero ter um momento para mim, sabe? Eu já há algum tempo eu entendi que estar a serviço das pessoas é importante e é essencial, né? Então, ficar um tempo aqui de pernas para o ar já não combina mais com a Lília, né? Então, estar a serviço, se eu estou em casa com os meus filhos, demandando ali porque um precisa fazer lição, eu estou bem. A Lilian está realizada lá do pessoal. Estou aqui a serviço das alunas, mostrando uma aula, tirando dúvida, sabe? Isso me preenche mesmo. É claro que a gente precisa ter alguns momentos ali de autocuidado, né? Então, de manhã eu procuro fazer, nem que seja aqui, ó, poucos alongamentos, né? Eu tenho uma vivência do yoga, ou se não, pegar, puxar uns pezinhos mesmo, ou caminhar, pegar o meu filho com o carrinho e andar. Então, ter essa prática aqui de rotina física, eu acho que é importante, não só para mim, mas como para todas, né? E procurar dormir bem, né? Essas questões assim básicas de saúde, sabe? Que eu entendi que agora que a gente vai envelhecendo, a gente vê que se não dorme bem numa noite, o dia seguinte fica um desastre, né? Se a gente não coloca rotina, como é engraçado, né? Eu, quando era adolescente, geminiana que sou, achava maravilhoso aquelas vidas meio sem rotina. Agora que eu tô ficando velha, Aline, eu falei, não, gente, rotina para o ser humano é tudo, né? Ter um horário ali mais ou menos certo para dormir, acordar cedo, aproveitar o dia, assim, né? Se fazer útil mesmo, né? De preencher ali as atividades. Então, agora eu tô gostando. Nada como ter rotinas, viu, Aline? Eu acho que isso Eu acho que eu faz nasci bem. velha. Eu nasci velha porque eu sempre gostei da rotina. Assim, Olha.
a minha vida escolar era muito certinha, porque eu morava muito longe de casa, então eu tinha uma hora para pegar o ônibus que se eu perdesse, eu perdia o primeiro tempo na escola, e aí às vezes nem entrava, né? Se eu chegasse muito atrasada, era voltar para casa. Depois a vida de atleta, né, tem aquela rotina de treino, comer, dormir, jogar, né? Então, assim, minha vida inteira foi uma rotina. Então, hoje, ela é uma rotina. Às vezes, sem rotina por causa de filho, alguma coisa no spa, mas, no geral, ela tem um horário para começar, né? Uhum. Eu acho importante praticar uma atividade física, então, isso sempre esteve presente na minha vida. Hoje, continua né, um pouco mais cedo, porque é o horário que dá, né? Eu faço meu treino 6 horas da manhã, que aí tá pago, o resto do dia, o que acontecer, pelo menos o meu momento eu já tive, e aí vai, manhã eu acabo cuidando do filho, né, das coisas de casa, e à tarde até a noite é spa, não tem jeito. Mas eu nasci velha, porque eu sempre, as rotinas, é claro, ao longo da vida foram mudando, né, mas sempre tive hora para tudo. Ah, Sempre. isso é importante, né? Eu percebi isso um pouco mais velha já, sabe? Do quanto a rotina é importante. E para quem estiver assistindo aí, que ainda é jovem, já pegue isso para a vida, fala, não, a Lilian tem razão, não dá para ficar, sabe, assistindo TV, Netflix, rede social até madrugada, você já leva o dia ali totalmente descontrolado, então é bom a gente dar horário para as coisas, né? Por mais que de repente uma coisa ou outra saia do previsto, né, Aline? Mas pelo menos ali um esqueleto a gente teve, né? E no dia É, seguinte a gente vai mantendo, mas eu acho que isso é importante mesmo. é. E eu acho que, né, estou ficando mais velha, acho que eu sou mais velha que você. Assim, alguma coisa que eu tenho notado, sono para mim é fundamental, porque realmente no dia seguinte, se eu não durmo bem, o humor é outro, a disposição é outra, até a linha de raciocínio você fica, né, meio perdida. Fica E a perdido. alimentação. Acho que o que eu mais peco é a alimentação, porque eu sou formiguinha, então, e às vezes eu abro mão do almoço, porque está corrido, vou almoçar ali, vou almoçar lá, acabo não almoçando, mas de resto acho que tem que ser vida regrada, até para render mais, né? E para Sim. quem trabalha com agenda, até para você saber quais são os seus horários disponíveis, otimizar. E aí né, você começa a ver que vou atender de 2 da tarde às 8 da noite, aquele horário está disponível, no dia seguinte, quanto tempo eu levo para fazer? A gente está. É, É por aí. e ainda mais para a maioria das mulheres que trabalham nessa área da massagem, eu vejo muitas, né? Eu me baseio muito nas minhas alunas e até por mim mesma. São mulheres que às vezes precisam mesmo tomar conta da casa, né? Tem os afazeres do lar, tem os afazeres do filho, do trabalho, um pouco de autocuidado pessoal. Então, se a gente não gerenciar isso, a gente se perde, assim, né? Então, Termino o dia é, com aquela sensação de não fiz nada e ao mesmo tempo fiz um monte de coisa. é, exatamente. Mas é legal. A mulher tem que se dividir em vários. Nichos. Então, agora mudando completamente de assunto, mas voltando para o assunto profissional, uma dica para quem quer, quem tem que começar, quem quer, tem que vender o serviço, que hoje em dia a ferramenta é o nosso Instagram, não tem jeito, né? São as redes Uhum. sociais. Dica e o que não pode fazer Para a rede social, você para a diz? rede social, para divulgar o seu trabalho. É, tem que ser rede social, né? Porque é o que eu comento dia sim, dia não lá nos meus stories. Você pode fazer um banner, acabei de responder isso nos stories de hoje. Você pode, a menina falou: será que se eu fizer um banner aqui dos meus serviços, colocar na porta aqui da onde eu atendo, você acha que fica legal? Você pode fazer isso, mas você não pode deixar de olhar o seu maior banner, o seu principal banner, que é o seu Instagram, rede social, hoje está ditando. Pode ser que daqui um ano seja uma outra rede social, ou daqui 5 anos, e aí a gente vai migrando. Já não teve essa migração, né, de Facebook para Instagram, Instagram, de repente, vai para uma outra rede social. Gente A jovem, né? Eu gente ia falar de Orkut para Facebook. Orkut ninguém nem é, conhece, né? Nosso público não conhece Orkut. não conhece. Mas o que a gente precisa é sempre entender a dinâmica da rede social do momento, que no caso hoje, que a gente está conversando hoje é Instagram. Por mais que o TikTok esteja vindo forte aí, mas para prestação de serviço de massagem, para você divulgar o seu serviço de massagem, eu ainda acredito que o Instagram seja a rede social do momento.
e entender a dinâmica dele, porque de tempos em tempos ele muda. Ele começou muito como um álbum de fotos. Quando a gente começou ali no Instagram, quem tinha o feed perfeito ali em relação à edição de fotos e tudo mais, saía na frente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que está ditando é Reels, são vídeos. E vejo muito um movimento cada vez maior de vídeos curtos, Aline. Então, até mesmo stories, sabe? Mesmo que agora eles abriram aqueles stories que você consegue ficar 1 minuto falando, eu não sei o que está acontecendo com a atenção das pessoas, que a gente não consegue se atentar por 1 minuto nos stories, assim. Então, até eu tenho me cobrado mais a tentar fazer stories, até stories mais curtos, quebrar mesmo, assim, sabe? Em diversos pedacinhos. Quem quer divulgar massagem no Instagram hoje precisa ter o Reels muito bem trabalhado. E o Reels é vídeo, pequenos vídeos. O que que eu comento agora para as minhas alunas? Para que elas, enquanto estão fazendo um atendimento pago, é um pouco mais complicado, né? De você ficar gravando, porque a pessoa pagou por aquele serviço, ela quer ter um momento de relaxamento. Mas a gente sempre precisa treinar. Então, o que que eu tenho comentado agora com as minhas alunas? Um momento de treino, que você vai treinar uma técnica, vai ali se aperfeiçoar, estudar, chama uma terceira pessoa, né? A segunda pessoa é a sua modelo, mas chama uma terceira pessoa, sua mãe, sua irmã, sua sobrinha, sua amiga, para fazer pequenos vídeos. Então, você está ali na maca com a sua modelo, num dia de treinamento ali, treinando manobras, fazendo, e já chama uma terceira pessoa para fazer pequenos vídeos, tirar algumas fotos no flow, no momento do atendimento mesmo. O que as pessoas precisam entender é que elas não é que fizeram 10 vídeos, ela não precisa postar tudo isso hoje, sabe? Então ela vai ter uma biblioteca ali de conteúdos. Cada dia ela pode mostrar algo, né? Então fez ali um pequeno vídeo fazendo uma manobra nas mãos, no rosto, vai alternando com postagens estilo carrossel, mais informativo. Mas o vídeo hoje é o que está ditando, né? Com pegando as trends de áudios, né? As músicas que estão mais em alta. Tudo isso faz com que o Instagram entregue mais para as pessoas te conhecerem. E aí você sempre deve fazer o que eu chamo de CTA. Não é o que eu chamo, é o que o mercado chama de CTA. CTA é a abreviação de palavras americanas, inglesas, call to action, que é chamada para ação. Não adianta você fazer um vídeo bonito, inspirador, para ganhar coraçõezinhos. Então, nesse vídeo, tanto ali na edição do vídeo, quanto na legenda da postagem, você dar uma chamada para ação para a pessoa que assistiu, né? Gostou? Quer receber essa massagem? Me manda aqui uma mensagem nos comentários, me chama no direct. Sempre. A gente, enquanto prestadora de serviço, tem sempre que se atentar a ter esse call to action, essa chamada para ação, em qualquer postagem que a gente faz. Né? Tanto que quanto mais curtidas ou comentários a gente vai tendo nas postagens, o Instagram entrega isso para mais pessoas. Então, para você crescer organicamente, né, gratuitamente, sem custo, essa é a melhor forma hoje. As terapeutas precisam ter uma bio clara. O que que é a bio, né? A biografia do Instagram. Ali embaixo do seu nome, um pequeno espacinho que você A pode deixar um descrição. texto. Então, elas precisam ter uma bio clara, né? Que elas fazem a massagem, colocar ali algumas técnicas que atendem, colocar a cidade onde elas estão, porque quantas vezes eu já vi Instagram de terapeuta que você fala, nossa, que legal, que interessante. Até gostaria de marcar, mas você não sabe aonde ela tá. Tô aqui em São Paulo, né? E aí, quando eu fui ver, vasculhar, estava em Campinas, estava em Jundiaí, cidades mais distantes. Então, é uma coisa tão simples, colocar ali a cidade onde você está atendendo. Hoje, todo mundo, todo Instagram aberto, você consegue colocar um link. Então, colocar o link para o seu WhatsApp, um link para a sua outra rede social, ou o seu e-mail para agendamento. Tudo isso são ferramentas ali que o Instagram dá e que a gente precisa ter isso como básico hoje já, né?
E quando você já trabalha organicamente as suas redes sociais, aí sim você pode se arriscar a fazer impulsionamentos, que são os anúncios pagos. Pegar ali uma postagem que deu muito certo organicamente, um Reels que bombou, que as pessoas viram muito, curtiram, comentaram, as pessoas se interessaram pela massagem. Pega aquela publicação e teste os impulsionamentos pelo próprio Instagram mesmo, para você patrocinar isso para chegar para mais pessoas, né? Então, não adianta as pessoas quererem fazer patrocinado com um Instagram morto. A terapeuta ela precisa movimentar o Instagram organicamente, para aquilo que deu certo no orgânico, ela conseguir impulsionar isso para ela ter uma visibilidade maior. Então, acho que 2023 o que está ditando é isso, Aline. Aí as alunas que se arriscam, né, que vão vencendo a vergonha, vão testando, vão se tornando ali mais frequentes em rede social, elas saem na frente. Então, gente, olha, a aula de milhões aqui que a gente acabou de ter com a Lilian sobre como usar o Instagram e ter sucesso, viu? Maravilhosa. É, Bom, eu acho que é isso, Lilian. Você quer falar mais alguma coisa? Eu até tenho mais coisa para falar, mas eu acho que vai ficar longo. Se você quiser, a gente continua. Mas foi maravilhoso. Não, eu acho que a gente conversou de tudo um pouco, né, Aline? Desde, enfim, É. dos spas, dos serviços que hoje são utilizados, pandemia, como é que está o mercado hoje. Então, o que eu poderia dizer aqui como mensagem final, né, para as meninas que estão entrando nesse mercado, estão pensando ou já atuam, que eu acho que, assim, o que para mim funcionou muito é que a gente precisa ter resiliência. Que palavra bonita e grande ao mesmo tempo e um pouco difícil às vezes, né? Que a pessoa nunca ouviu. Mas resiliência é o fato mesmo de você, às vezes, ter algumas adversidades no caminho. O nosso caminho nunca é linear e perfeito. Coisas acontecem, então a gente tem realmente altos e baixos. E a resiliência é a palavrinha que a gente usa para que choveu, fez sol, ventou, mesmo assim você está ali de pé, a plantinha está de pé, sabe? Então, isso para qualquer área, não seria diferente para a área da massagem. Não desistir no primeiro não. Não desanimar se de repente, você achou que aquele cliente ia voltar ou ia fechar um pacote de 10 sessões, ou que você ia fidelizar todos. Não tenha isso em mente, assim, e não desanime por isso, né? Os clientes certos, eles vão chegando, aqueles mais certos ainda vão fidelizando, e você vai fazendo realmente ali o seu nome, vai fazendo a sua agenda de clientes ali fidelizados, né? Então, não é não querer esperar um resultado para daqui a um mês, né? Eu acho que isso é importante a gente falar, né? Que a gente não pode. Uma coisa que eu falo muito para as alunas: se você está recebendo alguns não, você gostaria de fazer um extra aqui na massagem? Você gostaria de já fechar um plano de tratamento com mais sessões? Você vai recebendo um não, não, não. Não desanima, é sinal de que o sim está próximo. A gente precisa mudar algumas chaves mentais, né? Então, eu vejo que muitas desanimam no primeiro não que leva. Acho que eu não dou jeito para massagem. E vão tentar outra coisa. E daqui a um ano estão em outro ramo, né? Por que não? Se massagem tocou o seu coração, né? Se você enxerga isso como uma possibilidade de ganhar dinheiro, claro, mas também de ajudar as pessoas, não desanime, né? Vai fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, que as coisas vão se firmando, sabe? As coisas certas vão aparecendo, vão surgindo. Então, acho que essa é a minha mensagem final para todo mundo que esteja assistindo. É isso, eu acho que é bem por aí. O mercado ele existe para todo mundo, não desista e principalmente não se compare, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer tudo para o ontem, aí olha para a grama do vizinho, mas a grama ali está verde. Mas você não sabe o que rolou, quanto tempo ali ele está plantando, ele está adubando, tudo isso. Faz o seu bem feito, continua acreditando no seu propósito, que o sim vai vir, né?
Sim, com certeza, Aline. É muito isso, assim, não se comparar. Você disse uma coisa muito importante. Às vezes a gente olha as pessoas no Instagram, em redes sociais, e aí a gente tem aquela bendita efeito de comparação, e você desiste até mesmo antes de começar, sabe? Mas às vezes a pessoa que você está olhando ali já teve uma caminhada, talvez, de 10, 5, 10, 15 anos, né? Então tudo começa com um passo, e é possível para todo mundo mesmo.